Olá, sejam bem-vindos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Êxodo. Já passamos praticamente da metade, né? São 40 capítulos e nós estamos aqui no capítulo 25 hoje de Êxodo que vamos estudar. Nós vimos no capítulo anterior a conclusão da aliança, né? E fizemos todo o estudo em cima do capítulo 24. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo 25 de Êxodo, versículos de 1 ao 40. Tá? Então, enquanto você se prepara, pega a sua Bíblia, a sua caneta, eu quero agradecer a vocês que estão inscritos no canal, a vocês que são fiéis no estudo, né, da Sagrada Escritura. Nós estamos fazendo esse estudo, né, para ajudar no conhecimento, para ajudar no fortalecimento da fé. Estudar ajuda no conhecimento e no fortalecimento da fé, quando estudamos a Sagrada Escritura, tá? Então nós estamos passo a passo, bem tranquilos, sem pressa, né? Então, muito obrigado a você que está inscrito, muito obrigado a você que deixa um like no canal depois que assiste o vídeo e obrigado a você que compartilha este vídeo com as demais pessoas para que mais e mais pessoas se somem a nós no estudo da Sagrada Escritura. Estamos vivendo num tempo em que a imagem de Deus está muito distorcida. Há uma imagem caricata de Deus rondando por aí, né? Então nós precisamos conhecer a imagem do Deus verdadeiro. E só conhecemos a partir do momento que estudamos. E estudamos como? Como conhecemos a Deus? Estudando a Sagrada Escritura. Lendo, meditando a Sagrada Escritura. Não tem outro meio, ok? Vamos lá então? Se você já pegou a sua Bíblia, abra no capítulo 25 e nós vamos fazer a leitura, são 40 versículos, então nós vamos fazer bem pausado, tranquilamente, a leitura, para que possamos entrar no estudo, ok? Vamos lá então? O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que me façam uma oferta. Aceitareis esta oferenda de todo homem que a fizer de bom coração. Eis o que aceitareis à guisa de oferta: ouro, prata, cobre, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para o candeeiro, aromas para o óleo de unção e para os incensos odoríficos, pedras de ônix e outras pedras para os cabochões do efode e do peitoral. Eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. Farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e sua altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro por dentro e farás por fora, em volta dela, uma bordadura de ouro. Fundirás para a arca 4 argolas de ouro
que porás nos seus 4 pés, 2 de um lado e 2 de outro. Farás 2 varais de madeira de acácia, revestidos de ouro, que passarás nas argolas fixadas dos lados da arca, para se poder transportá-la. Uma vez passados os varais nas argolas delas não serão mais removidos. Porás na arca o testemunho que eu te der. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e o outro de outro, fixando-os de modo a formar uma só peça, com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa, sobre o qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Farás uma mesa de madeira de acácia, cujo comprimento será de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Tu a recobrirás de ouro puro e farás em volta dela uma bordadura de ouro. Farás em volta dela uma orla de 1 palmo de largura, com uma bordadura de ouro corrente ao redor. Farás para essa mesa 4 argolas de ouro, que fixarás nos 4 ângulos de seus pés. Essas argolas, colocadas à altura da orla, receberão os varais destinados a transportar a mesa. Farás de madeira de acácia varais revestidos de ouro, que servirão para o transporte da mesa. Farás de ouro puro os seus pratos, seus incensários, seus copos e suas taças, que servirão para as libações. Porás sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim. Farás um candelabro de ouro puro, e o farás de ouro batido, com o seu pedestal e sua haste, seus cálices, seus botões e suas flores formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Num braço haverá 3 cálices, em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor. Noutro haverá 3 cálices em forma de flor de amendoeira, com um botão e uma flor, e assim por diante, para os 6 braços do candelabro.
No próprio candelabro haverá 4 cálices em forma de flor de amendoeira, com seus botões e suas flores. Um botão sob os 2 primeiros braços do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes e um botão sob os 2 últimos. E assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Esses botões e esses braços formarão um todo com o candelabro, tudo formando uma só peça de ouro puro batido. Farás 7 lâmpadas, que serão colocadas em cima, de maneira a alumiar a frente do candelabro. Seus espevitadores e seus cinzeiros serão de ouro puro. Será empregado 1 talento de ouro puro para confeccionar o candelabro e seus acessórios. Cuida para que se execute esse trabalho segundo o modelo que te mostrei no monte. Esta é a leitura do capítulo 25. Nós estamos, então, vendo aqui neste capítulo e vamos ver com mais riqueza de detalhes as prescrições litúrgicas que vão do capítulo 25, que nós estamos estudando hoje, até o capítulo 31. É muito importante notarmos as riquezas de detalhe, né? Onde vai se fazer tudo para o culto a Deus. E tudo isso é colocado na própria boca de Deus. É Deus que orienta a Moisés a orientar os israelitas como confeccionar, como construir tudo isso, né? É um lugar sagrado, são peças sagradas que não podem ser usadas para outra coisa a não ser para o culto a Deus, tá? Então nós vamos ver aqui, dos versículos de 1 a 9, nós temos os tributos para a construção do santuário, ok? Os tributos para a construção do santuário. Segundo a mentalidade da corrente teológica literária sacerdotal, a corrente que escreve o Pentateuco, Deus exige uma morada terrena para habitar no meio do povo. Isso está marcado no versículo 8. É a mentalidade teológico-literária da sacerdotal, da corrente sacerdotal, ok? Eles me farão um santuário, versículo 8, e habitarei no meio deles. Então, nessa mentalidade sacerdotal, é o próprio Deus que exige uma morada terrena para habitar no meio do seu povo, tá? Cuja construção deve se adequar a um modelo determinado pelo próprio Deus. Também está no versículo seguinte, no versículo 9. Construireis o tabernáculo e todo o seu mobiliário exatamente segundo o modelo que vou mostrar-vos. Então, o próprio Deus mostra as características, como deverá ser esse santuário, onde ele vai habitar no meio do povo, tá? Segundo essa corrente sacerdotal, a fonte P, o que se tem em mente é exatamente o Templo de Jerusalém, tá? Projetando para o passado. Então veja bem, essa corrente tem em mente o Templo de Jerusalém, mas eles projetam tudo isso para o passado.
lá para o Sinai, onde Deus dá as cláusulas da aliança para o seu povo. Eles projetam para o passado, no Sinai, as ordens para construí-lo. Primeiro, como espécie de santuário portátil. Nós vimos aqui que toda a característica da construção deve ser de maneira que dê para transportar. Porque o povo mora em tendas, obviamente haverá uma tenda onde o Senhor vai habitar no meio deste povo. Uma tenda santuário, podemos dizer assim para entendermos, onde todos esses objetos sagrados, litúrgicos, ficarão dentro desta tenda. Quando o povo levantar acampamento para continuar a sua caminhada, esta tenda e todos os seus utensílios serão transportados também, tá? Então, primeiro, como uma espécie de santuário portátil, que acompanhará os israelitas nas peregrinações pelo deserto, tá? Não era estranho para as antigas tribos seminômades levar consigo uma tenda. Não era estranho para as tribos seminômades levar consigo uma tenda especialmente desenhada com peles vermelhas, como nós vimos aqui, que tinha caráter sagrado. Então eles levavam consigo uma tenda revestida de peles vermelhas, que tinha um caráter sagrado, visto que nela levavam as estátuas de suas divindades. Isso estamos falando das tribos nômades, das tribos pagãs, que tinham dentro dessa tenda as suas divindades. Graças, na mentalidade deles, graças à sua companhia, sentiam-se seguros no seu peregrinar, na sua caminhada, tá? Israel também foi acompanhado por seu Deus. Israel também foi acompanhado pelo Deus único durante a caminhada pelo deserto. Quando já se tinha instalado na terra, esse santuário passou de uma tenda portátil para um edifício fixo, segundo o mesmo modelo do primeiro. Entenderam até aqui? Então isso daqui é reportado no passado, lá para o Sinai, mas a mentalidade desta corrente literária, teológico-literária, já tem em mente o Templo de Jerusalém, tá? Então, o Deus único acompanhou este povo durante a caminhada no deserto. Este Deus morou em tendas, morou numa tenda, protegendo o seu povo. Agora que o povo já está instalado na terra de Canaã, este santuário passou a ser fixo, uma construção fixa, mas fielmente guardado o mesmo modelo do primeiro santuário. Isso é que chama-nos a atenção aqui nesse estudo, ok? Dos versículos de 10 a 22, nós temos a construção da Arca da Aliança. A função própria da arca era conter o documento da aliança. Daí o seu nome, Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Tá? Os dois são corretos. Mais tarde, a tradição lhe acrescenta o bastão de Moisés e a porção do maná que o Senhor havia ordenado guardar lá em Êxodo 16, versículos de 32 a 34. Tá? Então, o que continha dentro da Arca da Aliança? Continha o testamento, os 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos,
Depois foi acrescentado o bastão de Moisés, o cajado com que ele fez prodígios, e também uma porção do maná, que Deus mandou recolher e guardar para que a posteridade pudesse ter conhecimento de quando o Senhor alimentou o povo no deserto. Isso está no capítulo 16 de Êxodo, se vocês quiserem recordar, versículos de 32 a 34. Mais importante é que a arca possuía uma tampa. Nós vimos aqui na leitura que fizemos. A Arca da Aliança possuía uma tampa, desenhada especialmente como uma placa de ouro, né? E era o lugar no qual o Senhor se encontrava com Moisés, quando vinha confiar-lhe suas ordens. Isso está no versículo 22. É de cima da tampa desta arca que Deus comunicava suas ordens para Moisés, tá? Essa tampa é descrita como o espaço mais sagrado da arca. É o espaço mais sagrado da Arca da Aliança, por causa da presença dos 2 querubins, que representam este valor sagrado. Então, aqui eu quero abrir um parênteses e fechar logo em seguida. O povo israelita construiu a estátua de 2 querubins em cima da arca. Não são imagens de Deus. Acho que ficou bem claro no estudo que estamos fazendo e nos estudos anteriores, quando Deus proíbe esculturas, imagens, que o que ele proíbe é a imagem dele próprio, construir imagem de Deus, tá? Isso causa muito desgaste se for discutir. A Sagrada Escritura é clara nesse sentido. Nunca foi proibido construir imagens. O que foi proibido foi construir imagens de Deus. Não se reproduz Deus em uma imagem. Aqui é dado a ordem para construir a imagem de 2 querubins guardando a arca. Isso dá todo um caráter sagrado para a Arca da Aliança. Ok? Espero que tenha ficado claro essa questão dos 2 querubins sobre a arca. Tá? Muito bem. Tem o caráter sagrado, então, com a imagem dos 2 querubins. O sentido religioso de Israel fez desenvolver-se o valor simbólico dessa tampa para o penitencial e expiatório, considerado o lugar propiciatório ou de perdão. O lugar de perdão. Você pode conferir lá no livro do Levítico, versículo 16. Tá? Esse caráter simbólico, né, o Israel desenvolve então esse caráter simbólico desta tampa para o penitencial e expiatório, para a penitência do povo, para expiar os pecados do povo. É um lugar propiciatório, um lugar que, expiando os pecados, se recebe o perdão. Tudo isso foi desenvolvido pelo povo israelita, tá? É muito importante a gente saber disso. Mais uma vez, se você quiser conferir, claro, nós vamos estudar Levíticos também, mas se você quiser ir até o versículo 16 de Levítico, capítulo 16, melhor dizendo, lá vocês vão poder saber mais sobre esse detalhe. Ou se você quiser, espera até a gente entrar no estudo do livro do Levíticos, ok? Tudo bem até aqui? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos para os versículos de 23 a 30.
a mesa dos pães apresentados. Como é esta mesa dos pães apresentados que diz aqui no capítulo 25? A mesa, especialmente recoberta com materiais preciosos, indica seu exclusivo emprego sagrado. Então esta mesa não pode ser usada para outra coisa, a não ser para fins sagrados. É como as igrejas de hoje em dia. Você não pode usar o altar onde se celebra, onde se oferece o sacrifício para outros fins. Isso seria uma profanação do sagrado. Para o povo da Bíblia, isso já tinha um caráter muito importante e jamais se pensava em outra coisa como aquele objeto sagrado. Era só para esse fim. Então a mesa indica o seu exclusivo emprego sagrado. Não pode ser usado para outra coisa, tá? Servia para quê? Servia para conter os pães apresentados. Os pães apresentados a Deus. Ou os pães da presença, que é colocado na presença de Deus. Ou os pães da preposição, como nós conhecemos a linguagem bíblica, tá? O pão servia como memorial da aliança de Deus com as 12 tribos de Israel. Também está com mais detalhe no livro do Levítico, capítulo 24, versículos de 5 a 9, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês para este memorial, gente. Esses pães, como nós vimos aqui, servia como memorial da aliança de Deus com as 12 tribos de Israel. Memorial não é memória, não é fazer memória. Memorial é bem diferente de ter memória. Memória é recordar. Memorial é você atualizar aquele ato que aconteceu lá atrás. Memorial é você tornar no presente, no hoje, aquilo que aconteceu lá atrás, tá? Então, esses pães serviam de memorial da aliança, né? E isso vai nos fazendo entender o memorial, né? Principalmente para quem é cristão católico, onde tem a liturgia da missa, que toda missa tem um memorial, o memorial da paixão do Senhor, né? É recordado aquelas palavras que o Senhor disse na última ceia. Aquele memorial é atualizado no tempo e na história. O memorial se traz para o presente aquilo que foi vivido lá atrás. Então, não é um simples recordar, mas é tornar atual o mesmo que aconteceu lá atrás. Ok? Entenderam, então, a dimensão da palavra memorial? É tornar presente, é atualizar o ato, é atualizar o acontecimento, tá? Muito importante isso. Vamos continuar então. Em Levíticos 24, de 5 a 9, indica que deviam ser 12 tortas de pão sem fermento e deviam ser mudadas a cada sábado e consumidas exclusivamente pelos sacerdotes. Ninguém podia consumir, aqui nós falamos de tortas ou de pães, dá na mesma, sem fermentos. Esses pães da preposição tinham que ser trocados, renovados todo sábado, onde se celebrava o culto a Deus, né? No dia do sábado, no dia sagrado para os israelitas. E quem podia consumir esses pães?
somente os sacerdotes, ninguém mais, tá? Então, nós temos uma tradição narrada que Davi e seus companheiros entram famintos no santuário e, não encontrando o que comer, comeram desses pães. E Davi não era sacerdote. Davi era rei, tá? Muito menos os seus companheiros. Mas tendo fome, eles consumiram os pães que só os sacerdotes podiam consumir, que só os sacerdotes podiam comer. Quer conferir isso? Vai lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 6, tá? E a essa tradição, o próprio Jesus, no Novo Testamento, se refere lá em Marcos, capítulo 2, versículos de 25 a 28, para indicar que nem mesmo essas normas tão rígidas podem estar acima do ser humano. Nenhuma norma rígida pode estar acima do ser humano. Davi comeu por necessidade, não por zombar, não por maldade, mas por necessidade. Então Jesus, lá em Marcos, ao recordar esta passagem, ele recorda mostrando que nem mesmo as normas mais rígidas podem estar acima do ser humano. Por mais leis rígidas e rigorosas que tenham, não estão acima da vida, não estão acima do ser humano. Ok? Entendido até aí? E os versículos de 31 a 40. Nós temos o feito, né, vamos dizer assim, o modelo do candelabro. A iluminação do recinto é motivo também de uma estrita legislação. Tem todo um critério, não pode ser qualquer iluminação, né? O candelabro possui características tão precisas e particulares que alguns pensam que se trata da representação simbólica de uma árvore sagrada, a qual, de algum modo, expressaria a fecundidade que deriva da união de Deus com o seu povo. Esse modelo de candelabro, denominado de menorá, creio que muitos de nós já viu, ou se você quiser pesquise na internet sobre o menorá, você vai conhecer esse candelabro, né? É conhecido de todo mundo como um dos emblemas mais significativos de Israel, do Israel moderno, ok? Então, esses são os detalhes da construção do templo, do espaço sagrado, suas peças litúrgicas sagradas, que o israelita tem muito zelo e que hoje muitos cristãos também, nós cristãos que bebemos desta fé judaico-cristã, temos também todo o zelo com os objetos sagrados de nossas igrejas, né? Não deixamos que se profane ou seja usado para outros fins a não ser para o culto a Deus. Então, isso nós herdamos dos irmãos mais velhos na fé, dos israelitas, ok? Espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 25 e espero vocês para o capítulo 26, onde nós vamos ver sobre o tabernáculo, tá? Aguardo e espero vocês para o próximo estudo. Até lá, um abraço a todos.